boa noite. Vamos aguardar enquanto o pessoal entra aí para assistir a nossa live. Nós estamos iniciando agora mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos muito felizes em estar aqui essa noite para assessorar um amigo muito querido, né? Que vai fazer a live de hoje. Então, nós já vamos começando aqui os nossos avisos, né? Enquanto a gente já vai, ele já está aí, eu já vou chamando, que é para nem ter... Opa, cadê? Só um minutinho, gente, que eu tô só procurar, achei aqui. Ele já vai entrando enquanto a gente vai dando os avisos de hoje, tá bom? Olá. Boa noite, Silvio, tudo bom? Olá, eu vou bem, e você, Marileide? Boa noite a todos. Graças a Deus. Então, vamos aos nossos recados. Vamos lá. Bom, divulguem nossas lives, tão importantes nesse momento, né, de tantas dificuldades. Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30, às terças-feiras também às 14 horas, e aos sábados e domingos às 10 horas da manhã. Muito importante lembrar que nós estamos fazendo uma migração progressiva ao YouTube, então nós já temos várias. Essa semana nós tivemos 3, né? Terça, quarta e quinta foi pelo YouTube. Na quinta foi muito boa com o Roberto Marchiori, né? Foi sensacional a live dele. E de sábado, agora todos os sábados, as lives também serão sempre pelo YouTube. Então, devagarzinho a gente está migrando. Hoje nós estamos aqui pelo Instagram, né? Que ainda algumas são pelo Instagram, mas nós pedimos que vocês continuem nos acompanhando. E você sabia que durante as lives, né, naquele momento da sustentação, né, depois do Evangelho, a gente recebe todo o tratamento que a gente recebia lá no Caminho da Luz? Pois é, os passes, as curas, né? As energias tão positivas que nós sempre recebemos nas assistências lá do Caminho da Luz, nós recebemos todas durante a nossa sustentação final. Então, esse é um momento muito importante que a gente tem que ficar muito ligado e tem que mentalizar mesmo, porque a equipe espiritual com certeza está no nosso lar para nos trazer todo esse tratamento que nós necessitamos, né? Colaborando com o isolamento social, né, para que a gente possa sair dessa crise que nós estamos nesse momento. O Caminho da Luz permanece com os plantões suspensos por tempo indeterminado. Não estamos fazendo nenhuma atividade de forma presencial. Não estamos recebendo doações, a livraria e a secretaria estão fechadas, e o acerto de boletos poderá ser feito através de depósito ou pelos boletos, conforme cada um aí tiver, e aí é só entrar lá nas nossas redes sociais, que tem lá as contas, tanto do Caminho da Luz quanto do nosso lar. Nós continuamos aí com a nossa campanha, nossa urna faz o bem. Lembrando que essa semana, por conta desses feriados prolongados aí, né, o pessoal da Managé lá não estava trabalhando, mas já a partir de segunda já estão retornando. Então, quem tiver notinhas aí já pode entregar. Managé 78, de segunda a sexta, das 10 às 14. Então, esse horário que o pessoal está lá trabalhando, né, só lá dentro, recebendo aí as notinhas, tá bom? Então, vocês podem continuar entregando a partir de segunda e ainda estamos precisando de digitadores. Então, quem tiver um tempinho aí disponível, entra lá na página do Caminho, tem um banner explicando como é que faz para digitar, é muito fácil.
Não tem segredo nenhum, tá? E qualquer dúvida vocês podem ligar também e perguntar. Nós temos a nossa evangelização infantil, muito importante, e o GECAL, né? Então, nós recebemos de forma virtual, todos os sábados, a partir das 9 da manhã, das 9 às 10. Então, com idade de 6 até 19 anos, né? Quem tiver filhos aí, podem se inscrever através de uma ficha de inscrição que fica lá na página do Facebook do Evangeluz, que é exatamente a página da evangelização. Então, Evangeluz, a caminho da luz, aí lá vocês vão encontrar essa ficha de inscrição, é só colocar as informações que os evangelizadores vão entrar em contato com vocês. Muito importante, hein, gente? E outra coisa bem importante, né? É um trabalho maravilhoso que nós retornamos, voltamos a fazer, aquelas orientações que eram feitas de forma presencial lá no Caminho da Luz, agora nós estamos fazendo de forma virtual. O Silvio também está participando, né, Silvio? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. É o acolhimento fraterno. E aí, para agendar, quem tiver interesse, manda uma mensagem para esse número que eu vou falar para vocês. 994217797. 994217797. Se vocês não conseguiram anotar, não tem problema. Entra lá no site do Caminho da Luz, que lá na primeira página já tem todas as informações que vocês vão precisar, tá? Então, tá precisando conversar, tá precisando desabafar, tá precisando ouvir uma palavra aí que ajude nesse momento difícil, liga lá, marca um momento aí com um dos acolhedores, né? E que com certeza vai fazer muito bem a todos. É muito importante, né, trabalhar esse nosso problema emocional. Então, quem tiver interesse, é só ligar nesse número, tá bom? Bom, era isso, porque o outro aviso já acaba hoje, né? Que é dos feriados prolongados. Continuamos aí com as nossas lives normalmente, né? Mesmo aí no sábado, domingo, lives normalmente, tá bom, gente? E agora eu vou colocar uma música para depois fazer a prece, para aí o nosso querido amigo Silvio poder trazer o evangelho dessa noite, tá bom? Vamos lá. Estão ouvindo bem? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Então, depois dessa música, né, que toca tão fundo o coração da gente, É verdade. vamos para a nossa oração, para depois o nosso companheiro fazer a nossa live. Então, nós vamos cerrar os nossos olhos e vamos mentalizar que estamos todos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimentos de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre. E envolva com toda a tua luz o nosso companheiro Silvio, que irá nos trazer as tuas palavras esta noite. Graças a Deus. É com você. Agora é contigo. Tá bom. Está me ouvindo bem, Marileide? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Tá bom. Boa noite a todos, né? Muito obrigado a todos que estão presentes aqui conosco, aqueles que me dirigiram os votos aí de uma boa live, né? Que assim seja, né? Antes de eu trazer o assunto de hoje, né? Só queria lembrar, né? Que estamos aí na Semana Santa, não é verdade? E hoje nós estamos aí vivenciando a Sexta-feira Santa, né? Dia que é celebrado pelos católicos, né? Como a ressurreição do Cristo após a sua crucificação, né? Porém, né, para nós espíritas, sabemos que não existe a ressurreição, né? Pois uma vez um corpo, né, dado como morto, né, as suas energias vitais, né, já
não existem mais, não tem como um espírito, né, voltar a este corpo novamente, né? E sabemos que Jesus, o que realizou, né, foi uma materialização de espírito, né, para se apresentar aos apóstolos, né? Mas como o nosso tema hoje, né, também fala sobre uma mensagem de Jesus, né, vamos deixar para o final, havendo tempo, para falarmos um pouquinho aí sobre a Páscoa na visão espírita, não é? E aí o tema de hoje é referente ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador, e mais especificamente o primeiro item que fala do jugo leve, não é? E aí, isso me fez relembrar, logo que eu comecei na doutrina espírita, e aí eu ouvia muito falar no jugo leve. E eu, equivocadamente, achava que era o julgo leve, não é? No sentido de que o julgamento que Jesus fazia sobre as nossas ações era algo tranquilo, sereno. E aí, mais à frente, quando eu comecei, né, a ler, né, sobre o Evangelho, e aí eu julguei, eu vi que o meu julgamento estava errado, né, que não era o julgo, era o jugo. E aí eu vou pedir licença agora um pouquinho só para vocês, para apresentar aqui uma imagem do jugo, né, para que se eventualmente alguém tenha se equivocado tanto quanto eu, possa, né, desfazer esse equívoco aí. Então, deixa eu acertar só aqui um pouquinho, eu estou com o computador aqui à minha frente. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, este é a peça que se chama jugo, né? E é sobre ela que Cristo nos traz o ensinamento, né? Então, como eu grifei aqui em amarelo, não é o julgo do verbo julgar, né? Mas é essa peça de madeira aí, que é colocada no pescoço dos bois, para que eles pudessem, né, puxar uma carroça ou então puxar o arado, né? Então, é sobre esse cara que nós vamos estar falando, né? O jugo leve de Cristo, que Cristo nos traz, né? Obviamente, Cristo sempre falava por parábolas e procurava elementos, né, da época para colocar os seus exemplos. E nós sabemos que naquela época a agricultura, né, era baseada muito, né, na força animal. Né? Então, os bois auxiliavam e auxiliavam em muito, né, o jugo. Então, se nós formos lá no dicionário, procurarmos o que é jugo, ele vai dizer lá, peça feita em madeira e utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. E também tem o sentido figurado do jugo, né? Que indica submissão, que indica domínio, opressão, né? Em função daquela peça que ficava aqui no pescoço dos bois, né? Mas antes de nós falarmos um pouco sobre o jugo, eu quero trazer rapidamente para vocês os dois textos que o Evangelho nos apresenta. São textos pequenos e, com certeza, nos vão dar um melhor entendimento, não é? Então, o primeiro texto sobre o jugo leve diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E aí tem também um segundo texto que diz assim: todos os sofrimentos, todos,
Prestem atenção, não é? Óbvio que depois ele cita alguns, mas ele é claro no que diz. Todos os sofrimentos, como, por exemplo, misérias, decepções, dores físicas, perdas de serem amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor, ou seja, né, não consegue tornar mais leve essa situação. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. E ainda continua: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Não é? Então, é maravilhoso, né? Ele está te dando o caminho. Né? Olha, vai por aqui, cara. Vai por aqui que com certeza vai ser o melhor caminho. Não é? E aí nós podemos nos perguntar, por que nos sentimos aflitos e sobrecarregados? E aí, durante a minha pesquisa, né, que fala, obviamente, sobre o jugo, que é leve, eu encontrei várias definições e vários textos, né, que falavam sobre o jugo. Um deles, no sentido religioso, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, né? Enfermidades, vícios, dívidas, enfim, né? Pelos seus problemas. Encontrei outros textos também que diziam o jugo que o Império Romano exercia sobre o povo, não é? Com a cobrança excessiva de impostos. E ainda encontrei alguns textos que diziam sobre o jugo desigual, né? Que trata da relação entre as pessoas com objetivos e princípios diferentes. Né? Mas, como o jugo de Jesus, né, e de Deus é leve, eu gostaria de trazer aqui uma outra reflexão, né, e analisar o jugo sobre um outro ponto de vista. Então, conforme aquela peça, né, que eu lhes mostrei, né, o jugo era utilizado para direcionar da melhor forma possível os bois, a fim de que o resultado esperado fosse alcançado. Né? Então, você imagina lá o cara com uma carroça, se ele simplesmente coloca 2 bois lá sem esse jugo, o que vai acontecer? Ou, de repente, um boi vai querer ir para frente, outro vai querer ir para trás, um vai querer para um lado, outro vai querer para o outro lado. O que vai acontecer? Ele não vai andar com a carroça. Não vai atingir o seu objetivo. Da mesma forma no arado. Né? Você imagina ele lá com o arado, que era um processo manual, né? Tinha que fazer aqueles sulcros na terra. Né? Você imagina um boi vai para um lado, um boi vai para o outro, né? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Então, embora de aparência rude, né, o jugo não maltratava os animais. Servia para lhes dar o direcionamento correto. Ou seja, a melhor orientação sem ter que lhes causar sofrimento.
né? Então, aquilo limitava o direcionamento dos bois. Porque, senão, o que teria que se fazer? Chicoteá-los, para ser eu, né? Cutucá-los, enfim, né? Poderia causar mais sofrimentos ainda. Então, por que o jugo do Cristo é leve? Porque ele pede para observarmos as leis de Deus, né? Que regem o universo. Só isso, gente, né? Através da prática do amor e caridade. Desta forma, ele está nos dando a melhor orientação, não é? Para que as nossas ações e pensamentos não nos causem sofrimentos. Simples assim, né? Mas quão difícil é, não é verdade? Mas não é impossível. E é fato. Porque todo aquele que começa a experimentar, vivenciar as orientações de Jesus, tenho certeza que vai experimentar e passar por muitos bons momentos. E vai conseguir, né, conduzir os seus problemas, as suas dificuldades, sobre uma outra ótica, né? Lhes causando, com certeza, muito menos sofrimento. O que precisamos entender é que nenhum de nós, não é tão evoluído que não necessite de uma linha de conduta para amenizar os nossos sofrimentos. Né? Poxa, nós estamos num planeta de expiação e provas. Né? Isso nos coloca numa condição de que somos espíritos em processo de evolução. E apesar de carregarmos conosco a centelha divina, nós ainda não conhecemos todas as leis universais. Não é? Então, é assim, quando somos mais jovens, né, somos cheios de vitalidade, né? Queremos desbravar e conquistar o mundo, né? Mas sem a linha de conduta do Cristo, que nos orienta sobre as leis universais, o que a gente faz? Nós vamos criando os nossos mandamentos. Vamos criando as nossas linhas de conduta próprias, sem darmos conta, né, de que as nossas linhas de conduta são criadas para o nosso único e exclusivo favorecimento. Não é? Pois elas obedecem o nosso instinto de prazer. E aí, o que vai acontecer? Aí decorrem as decepções, as tristezas, os aborrecimentos. Por quê? Porque o mundo não atende às nossas linhas de conduta, né? Pois elas não estão de conformidade com as leis universais. Ou seja, o caminho traçado por nós vai muitas vezes na contramão do que Deus estabeleceu no universo. Imagine você com um carro, né, tipo Radial Leste, né, para aqueles que são de São Paulo, aqueles que não são, é uma avenida extremamente movimentada, né, coloca um carro para andar na contramão. Eu acho que não vai dar legal, não é verdade? Né? Acho que nós vamos trazer alguns problemas para nós, né? E assim nós vamos ficando aflitos e sobrecarregados, né? Não percebendo, inclusive, que alimentamos por demais o nosso orgulho e egoísmo, não é? Então, nós não somos grandes, não somos elevados, na verdade, o suficiente para estabelecermos a nossa linha de conduta. Nós precisamos da ajuda do Cristo, né? Ele não veio aqui à toa. Ele falou, vou dar uma passeadinha lá na Terra, né? Não foi por aí.
né? Ele veio com um objetivo extremamente claro, né? De nos trazer a lei do amor. E aí, nós podemos até fazer um outro questionamento. Por que será que muitos seres humanos ainda não se deram conta da necessidade de seguir um outro caminho, apesar de estarem passando por problemas, né? E tomar, inclusive, conhecimento do Evangelho do Cristo. Então, para que nós possamos analisar um pouco esse questionamento, eu trouxe alguns acontecimentos históricos, não é? Para que a gente possa aí também refletir sobre eles, né? Então, no tempo em que o Cristo esteve encarnado sobre a face da terra, né, as leis de Moisés dominavam as orientações religiosas, né? O povo da época ainda era muito rebelde. E a figura de um Deus vingativo, que punia as pessoas, era um meio de conter os impulsos do povo, né? E assim, sob as circunstâncias da época, né, se apresentava uma situação de domínio e temor, não é? Então, naquela época, e ainda, infelizmente, algumas religiões ainda colocam isso, né, que nós devemos temer a Deus, né? Justamente contrário ao que o Cristo nos trouxe, que Deus é amor, que nós devemos ter amor por Ele, né? Depois da vida do Cristo na Terra, como podemos observar na história da humanidade, né, a Igreja Católica exercia grande poder político e, infelizmente, cometeu vários abusos através dos líderes religiosos da época, né, onde, através do que chamou de a Santa Inquisição, né, exterminou muitas pessoas, porque elas não seguiam as determinações da igreja. E com isto, a igreja poderia perder o seu poder. E aí, mais uma vez, tivemos demonstrações de domínio e temor. Com o advento da industrialização, o ser humano começou a desenvolver uma forte ambição pelo poder, né? Que era trazido, né, pela questão financeira, onde o dinheiro passou a ter uma importância muito grande, passando a ser objetivo de muitos, havendo ações sem medidas ou escrúpulos para obtê-lo. E aí o homem, né, na sua tremenda esperteza, né, e na sua ambição, passou a utilizar a religião, né, criando igrejas, e começou a exercer domínio sobre os seus adeptos, exaltando o pecado e colocando as doações em dinheiro como caminhos para o perdão, não é? E assim, novas demonstrações de domínio e temor, além, não é, de criar uma descrença e perda de fé em muitos dos nossos irmãos. E aí, já se passaram 2000 anos, desde a vinda do Cristo, não é? A ciência e a tecnologia deram saltos gigantescos, trazendo evolução, apresentando muitos recursos para cuidarmos melhor da nossa vida, da nossa saúde física, nos dando condição de maior comodidade e agilidade. Mas o homem se deixou levar pelas conquistas materiais,
ainda mais, deixando o seu lado espiritual extremamente defasado frente à evolução científica e tecnológica. Então, com essas situações históricas aí colocadas, né, nós podemos lançar algumas perguntas, né? Será que o homem, por estar defasado na evolução espiritual, se comparado com a evolução científica e tecnológica, ficou ainda com conceitos de um Deus vingativo e punitivo, do qual possui medo? E aí é isso que afasta ele de procurar, né, a palavra do Cristo? Será que o homem, por acompanhar a evolução tecnológica, já se acha muito evoluído e assim criou a sua linha de conduta e confia por demasiado nela, não se dando conta que por devido a isto sofre e não sabe por quê? Será que o homem, por perceber tantas demonstrações de domínio, temor e oportunismo, passou a desacreditar nas religiões? E, consequentemente, em Jesus e suas orientações sobre a lei do amor e caridade? Será ainda que o homem, por se achar evoluído, alimentou demais o seu egoísmo e não consegue enxergar que o caminho oferecido através do Evangelho do Cristo não é algo que nos constrange, que nos limita, mas muito pelo contrário, né? Que é o único caminho que nos liberta, né? Então, que nós possamos lembrar destas questões e, assim, procurar entender melhor os irmãos que seguem a jornada conosco, pois quem sabe, se por algumas destas circunstâncias, né, ainda não se decidiram a aprender os ensinamentos de Jesus. Pois, conforme vimos, né, situações não faltam para que possamos nos perder, não é? Porém, é nossa obrigação sempre oferecer uma nova oportunidade àqueles que se encontram, de uma certa forma, perdidos, não é? É o que a nossa casa espírita tenta fazer através deste Evangelho Sem Fronteiras. É levar a palavra do Cristo, não é? Levar a orientação que ele nos deu para que nós possamos ter uma vida sem tantas angústias, sem tantos sofrimentos. Nós sabemos que neste mundo que vivemos, né, é impossível passar sem problemas, né? Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo, né? Temos ainda muito de orgulho, muito de egoísmo, muito de vaidade. Não sabemos lidar com estas situações, né? Mas o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz é justamente isso. São esclarecimentos acerca destas situações para que nós possamos lidar com as situações difíceis de maneira mais tranquila, mais serena, tratando as situações sempre com a verdade. Porque isso não nos trará mais comprometimentos do que talvez
já tenhamos arrumado, não é verdade? E aí é muito importante, inclusive, que ao fazermos esta oferta a um de nossos irmãos, que sejamos brandos, né? Que tomemos o cuidado de não querer ensinar o evangelho em alguns minutos, né? Mas oferecer um caminho de paz, de amor, de liberdade, né? Principalmente salientando que para isto é preciso trabalho, né? É preciso percorrer um caminho, pois conforme agora há pouco eu disse, e Jesus nos ensina, né, que a verdade é sempre o melhor caminho. Né? Então, o Espiritismo não traz os seus ensinamentos prometendo que a sua vida irá se tornar maravilhosa, que todos os problemas irão acabar. Não é isso. Porque o mundo que nós vivemos não oferece essa condição. Nós não podemos querer nos enganar. E aí, como eu falei agora há pouco, nós vamos criando o quê? Né? Os nossos caminhos, os nossos mandamentos, as nossas guias de conduta, querendo o quê? Criar atalhos. Para acharmos um caminho mais curto para a felicidade. E isto não é possível. Porque é um processo. Ninguém chega à faculdade se não tiver passado pelo ensino básico, pelo segundo grau, né? Pelo, como é que chama agora? O antigo colegial nosso, Marileide, me ajuda aí que fugiu. É o segundo grau, né? É fundamental e ensino médio. Fundamental, ensino médio, que seja, né? Ninguém Antes da chega lá na faculdade. frente se não percorrer o caminho. Não existe atalho. Não. Aliás, não tem nem como, né? Os ensinamentos que nós obtemos, né? Mesmo na escola material, né? Como que eu vou querer falar de física, de química, se eu não tenho conceitos básicos de matemática? Não tem como, não é? E aí, para entendermos melhor o jugo leve de Jesus, é importante que tenhamos em mente que o Evangelho do Cristo, segundo o Espiritismo, traz a liberdade tão desejada a cada um de nós. Pois o Cristo nos trouxe o conhecimento das leis universais, né? Que são as únicas linhas de conduta que nos oferecem a possibilidade de evolução espiritual. A minha linha de conduta que eu criei quando era jovem, que talvez a Marileide também fez quando era jovem, né? Pode ter nos ajudado? Pode. Mas, muitas das vezes, elas não servem. Porque, conforme eu falei anteriormente, nós criamos isso para atender os nossos prazeres. E aí, nós vamos andar na contramão na Radial Leste, que nem eu falei, né? Numa via extremamente movimentada. Então, para conquistarmos a felicidade tão desejada, né, eu tenho que seguir o Evangelho do Mestre, né? E aí estaremos caminhando no mesmo sentido das leis universais, né? Pois o único jugo que é leve e necessário é trabalhar nessa reforma íntima
para estarmos cada vez mais próximos da lei do amor e realizando a caridade na sua maior abrangência, né? Então, que nós possamos efetivamente nos lembrar sempre destes ensinamentos, né? E quando oportuno, possamos levar esta orientação àqueles que estejam aflitos e sobrecarregados, não é? Que assim seja, graças a Deus. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, gente. Ah, legal, Silvio, muito bom o seu evangelho. Fez uma reflexão muito bacana aí, trazendo esses fatos históricos, né? Porque eu acho que é muito importante a gente pensar em tudo isso, que cada um de nós já viveu em outras vidas e que Sim. traz como arquivo no perispírito, não tem jeito, né? Está marcado lá, né? Então, foi bem legal. Aos nossos amigos aí do plano espiritual, né, que sempre nos intuem, que ajudam-nos constantemente, né? Porque lá no Evangelho também diz assim, né? Sempre onde houver um ou mais falando em meu nome, lá eu estarei. E é a grande verdade, né? Nós, como espíritas, somos diuturnamente intuídos aí pela espiritualidade, né? Para que a gente possa fazer um trabalho bacana, um trabalho bonito, né? Então não é só mérito meu, não é só mérito seu, né? Nós não podemos esquecer de sempre, sempre e sempre agradecer a espiritualidade, né? Pois foi ela que nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E é ela que trabalha nos orientando, nos dando caminhos e alternativas, né? Para que possamos divulgar esse evangelho aí o mais possível, né? Nós temos ainda alguns minutinhos, ô Marileide, ou não? Agora é 8h18. Uns Tá. 2, 3 minutos aí para depois a gente poder fazer as sustentação mais tranquila. Tá, então, como eu falei inicialmente para vocês, né? Nós estamos aí na Semana Santa, né? Próximo à Páscoa, né? Hoje é a Sexta-feira Santa, né? Aonde historicamente, né? Se tem a lembrança, né? Da crucificação, né? E como os católicos veem a ressurreição do Cristo, como eu já mencionei também anteriormente, né? Então, como o significado da Páscoa para a doutrina espírita, eu queria trazer esse texto aqui, que eu retirei de um site do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, eu achei bastante interessante. Então, diz assim: lembremo-nos da última ceia de Jesus com os apóstolos. Jesus conviveu com proximidade durante 3 anos com os discípulos. Durante a ceia pascal, que era uma tradição hebraica, Jesus se reúne com os apóstolos e diz: não mais beberei a partir de agora deste fruto da videira, até aquele dia em que beba convosco o novo no reino de meu Pai. E aí ele se referia ao novo vinho no reino do Pai. O mestre se despedia dos 12 apóstolos. Ele dizia: um de vocês vai me entregar e trair. Estou me despedindo de vocês. Vou para o plano espiritual. Voltarei ao Pai. Vocês vão experienciar, com licença, a dor da perda. E a crise da morte será um portal para que eu continue a amparar vocês
e a cuidar da expansão do cristianismo. E, ecoando as derradeiras falas de Jesus e desdobrando seu simbolismo, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec no século XIX, vai emoldurar a essência e beleza da mensagem do Mestre, atestando ao mundo que a vida não cessa. Que todos os cristãos espíritas possam, nesta Páscoa, se recordar de Jesus e celebrar em sua memória o teor primeiro de sua missão, a libertação da escravidão da matéria e o viver sem amarras com vistas à existência futura no plano espiritual. Não permitamos que os ovinhos de chocolate e os coelhinhos da Páscoa tirem a essência da celebração deste momento, que é o profundo amor de Deus por nós e a imortalidade da alma. Para os espíritas, a Páscoa propõe uma experiência de Deus, de amar e de sentir amado. Que todos tenham uma ótima Páscoa e que possamos efetivamente viver o amor de Deus e de Jesus, que nos coloca, né, como a solução para os nossos aborrecimentos aí e problemas na nossa vida. Isso mesmo, Silvio. Então, nós vamos lá para o nosso encerramento. Pessoal, por favor, quem não pegou a água, dá uma corridinha lá e pega, que a gente já vai começar, que é para dar para a gente fazer bem tranquilamente, tá bom? Então, neste momento, nós vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água
o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos vibrar, enfim, por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco, graças a Deus. E como forma de agradecimento, nós elevamos o Pai Nosso ao Pai da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pronto, meu amigo, missão cumprida. Obrigado aí, Marileide, como sempre, aí pelo seu carinho, pela sua recepção, né? E obrigado a todos aí que puderam acompanhar conosco os ensinamentos de Jesus. E algo de bom nós possamos ter absorvido disso, né? E possamos levar para a nossa vida do dia a dia. Um abraço enorme a todos. O meu abraço também, uma feliz Páscoa, dessa maneira como o Silvio também nos colocou, refletindo a importância dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Esta é a verdadeira Páscoa, porque é uma renovação a cada dia da nossa vida, né? Exatamente. Então, não esqueçam, amanhã nós temos a live pelo YouTube, Isso. certo? Não esqueçam, live lá da evangelização, ok? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, boa noite, Silvio. Obrigado, Tchau. boa noite a todos, fiquem com Deus. Amém, até a próxima. Até.